Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando. Hoje é quarta-feira, então é claro que temos o nosso quadro Arquitetando Memórias. Vamos trazer muitas coisas do mundo para vocês conhecerem um pouco mais da cultura, da arquitetura, dos costumes, tudo. E hoje aqui comigo e com a Jaque. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, Constanza. Tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos com os nossos convidados, Evandro Medeiros e a Carla Moruso, arquitetos, que vão conversar um pouquinho com a gente sobre um projeto super legal que eles estão fazendo na cidade, né, Jaque? Exatamente, e tem todo aquele cunho social, né, gente? Sim, porque lembrando que o arquiteto tem a função, claro, super importante quanto à construção, quanto a projetos de interiores, prédios, mas também tem que ter essa preocupação com o quesito social, né? Exatamente. Então, como é que está a trajetória de vocês? Que a gente sabe que tem um projeto muito bacana aí. Então, como é que foi esse encontro de vocês e gerar pontualmente no prédio esse que a gente vai comentar hoje? Então, tá, vamos lá. Na realidade, o escritório, né, a Arquitetura Humana, ele é composto por 3 arquitetas, então sou eu mais 2 sócias, né, a Lola e a Tayane. A gente tem uma trajetória um pouco diferente, as 3, né, a Lola tem uma caminhada voltada à questão de patrimônio, a Tayane com a questão dos espaços públicos e eu tenho uma trajetória voltada a essas questões da moradia. Né, então, houve um encontro nosso num assentamento, que é o assentamento 20 de novembro, que é um prédio ali na Barros Cassal, ainda quando a cooperativa estava se estruturando para começar a elaborar os projetos arquitetônicos e complementares, né, no âmbito de um programa do governo federal, que é o programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Então, a cooperativa fez um chamamento no Facebook até, pedindo colaboradores para ajudar a discutir questões relacionadas à sustentabilidade do empreendimento. E aí nós nos encontramos lá e começamos a atuar junto, primeiro extraoficialmente, né? E depois enquanto sócios. O escritório já existia, eu me somei um pouco depois. E aí então começou essa caminhada de elaboração de projetos, envolvimento mais orgânico e direto focado na questão da produção do projeto junto com a cooperativa 20 de novembro. Aí chegou o momento de contratar os complementares, né? E aí nesse momento a conexão foi com o Evandro, né? Entra o Evandro com essa parte, com o Babu então, com essa parte dos projetos complementares para 20 de novembro. E tem toda uma... Pois é, e daí como é que funciona? O projeto estava sendo feito, já tinha a questão dos complementares, né? Com toda uma preocupação, então, de sustentabilidade, que daí eu quero depois que vocês falem um pouquinho dessa parte. Mas existe uma distância, né? Entre o projeto feito, elaborado, e realmente assumir essa morada, né? Como é que se constrói isso politicamente? Enfim, como é que tem essa caminhada? Existe até uma questão também de uma cartilha para os moradores. Evandro, vamos falar um pouco. Isso é agora já para uma segunda etapa, mas uma das características desse processo, incluindo as 2 etapas de projeto, né? A etapa que a Carla descreveu e a segunda etapa, que é agora o Morar Sustentável 2. Uma das características desse projeto sempre foi a participação dos moradores na decisão na tomada de decisões de projeto, assim, né? Isso foi uma coisa muito legal, que desde o início veio à tona, assim, eles eram muito presentes em todas as decisões, mesmo nas decisões técnicas às vezes, né? Então a gente procurava elucidar, explicar, demonstrar o que para eles era uma questão técnica, o que era viável, mostrar os pontos positivos e negativos das alternativas que eles tinham. E as decisões eram tomadas, às vezes, em assembleias quase intermináveis, assim, mas eram tomadas de uma forma coletiva, com a participação deles. Eu acho legal frisar isso, já que porque o conceito de sustentabilidade, se ele não levar em conta o usuário, assim, exatamente, não vai funcionar. É uma coisa, exato, é um procedimento teórico, né, ou então impositivo, e a gente achava legal assim que
a gente também aprendesse o linguajar deles e as características para que o projeto fosse para eles, assim, né? Com eles e para eles. A questão da cartilha no final, agora que tu perguntou, mais objetivamente, é uma cartilha que também é construída de uma forma coletiva, com dicas de práticas de sustentabilidade que eles podem levar no dia a dia para manutenção, seja dos sistemas, mas também do prédio e, de uma forma geral, do modo de viver deles. Então, lá, coisas como separação de lixo, redução de consumo de energia, redução de consumo de água, práticas diárias que a gente pode incorporar e que eles estão construindo isso enquanto conceito para ter um modo de viver mais sustentável, mas um modo de viver mais prazeroso e equilibrado, assim. E eu acho que eles sentem também essas necessidades, né, de ter alguém também orientando. Essa troca foi, diria que, super fundamental, né? Porque não adianta muitas vezes tu ter um prédio todo organizado, né, com um destino e daqui a um pouco tem mau uso dele, né? Eu acho que uma questão importante desse projeto, né, e desse cliente, digamos assim, né, é que eles são extremamente protagonistas do processo, né? Então, na realidade, essas demandas vêm muito deles, né? Então, a cooperativa, ela agrega, a 20 de novembro, ela agrega, digamos assim, 2 apoios financeiros importantes, né? O primeiro deles é o do Ministério das Cidades, agora Ministério do Desenvolvimento Regional, com as alterações que houve, né, na gestão, onde eles captam recurso para a elaboração dos projetos de arquitetura e complementares da moradia. Certo. E eles têm, dentro do processo de luta deles, eles têm um objetivo de também colocar nesse projeto questões voltadas à sustentabilidade, não só ambiental, como também econômica, porque eles têm atividades deles como para geração de renda, eles trabalham com produção de alimentos, então agora produzindo cerveja artesanal, se lançando um pouco nisso, eles produzem camisetas, enfim, eles são um movimento de luta por moradia, então eles têm toda uma bagagem com relação a isso. Essa parte da sustentabilidade econômica, ambiental, ela chega com o apoio do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, com um edital, né, com um edital patrocinado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que a partir de 2017 disponibiliza 2% do seu recurso para promover a arquitetura social, digamos assim, mas a assistência técnica em habitação de interesse social. Então, o sindicato monta um projeto com a cooperativa voltado, então, a abraçar esse escopo do trabalho que estava meio, digamos assim, descoberto, né? E aí, então, vem toda essa discussão de tecnologias sustentáveis que podem ser acopladas ao projeto, né? De modo a que se consiga viabilizar eles. A gente sempre comenta que direito à moradia se materializa na obra, né? E se materializa com eles morando nas casas. E aí, nesse projeto, se materializa com eles se mantendo economicamente a partir daquele lugar de moradia e também com o uso das tecnologias que está sendo produzidas. Foi produzido num primeiro momento através do diagnóstico e esse que definiu quais seriam as tecnologias aplicadas lá. Que são 5. Isso que eu queria saber. Quais são essas soluções que vocês trouxeram para o prédio sustentável? Num primeiro momento, então, foi feita a etapa de diagnóstico, isso que a Carla estava contando, que foi o professor Márcio Ávila, da PUC, e aí ele elencou uma série de possibilidades, foram levados para a cooperativa e a cooperativa decidiu, então, por aproveitamento de água da chuva, né, considerando que eles tinham um reservatório de concreto da edificação existente, e uma possibilidade de usar isso para bacias sanitárias num bloco anexo ali, de uma forma bastante econômica. A instalação de placas fotovoltaicas para geração de energia, né? Isso é uma captação de recursos. Isso para captação de... Eles têm uma área de laje do prédio, assim, que é fenomenal. Até daqui a pouco a gente vai ver, foi feito um estudo assim, da insolação, de quais as áreas dessa laje que teria aproveitamento. Então, a partir disso a gente calculou, dimensionou o sistema. Para isso, a gente fez um estudo luminotécnico, então, mais detalhado, assim, porque na primeira etapa ele estava dentro do projeto elétrico, daí é uma coisa de lançamentos de pontos mais tradicional, assim, mais gerais.
E aí, nessa segunda etapa, a gente fez um estudo mais detalhado, e aí com isso, visando a redução de consumo de energia das áreas sociais, e depois complementando a isso as áreas de impermeabilização e tratamento do piso do restante da laje, né? Que daí eles podem utilizar isso de uma forma mais proveitosa, assim, no futuro. Vamos aproveitar, antes de continuar falando, vamos aproveitar e soltar as imagens para vocês entenderem realmente como que vai acontecer esse projeto. Esse ainda é o projeto inicial, que é a primeira etapa. Isso. Vai, pode... Então, esse prédio, pode ir explicando, esse prédio, então, ele era um prédio que estava vazio, né? Ele era um vazio urbano, como a gente diz, é um prédio da União, que foi projetado na década de 50 para ser um hospital e nunca concluído. Tu vê, então, Né? é um projeto amplo, né? Sim, Nós estamos falando de quantos moradores? São de 40 famílias. Aham. Tá? E aí, então, o projeto arquitetônico, ele pensou, é um prédio de reforma, né? Em adaptar um prédio que foi pensado inicialmente para um hospital, adaptar ele para 40 unidades habitacionais, dentro dos padrões do programa do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades, né? E tentando agregar neles todas as questões relacionadas à sustentabilidade, que é o que vem na fase 2, então, do projeto. Nessa primeira etapa, então, é uma solução mais, digamos, assim, pouco aprofundada, assim, no sentido desses estudos das tecnologias propriamente ditas, né? Não que, e aí eu vou falar porque eu também participei dessa primeira etapa, não que a gente já não tivesse pensado muita coisa ali. Sim. Porque como era um prédio existente, até mesmo para viabilizar esse projeto, tinha que ter uma abordagem sustentável, assim, tinha que ter uma abordagem racional que entendesse, compreendesse como era o prédio para poder projetar as instalações e, eventualmente, as alterações arquitetônicas que foram feitas, né? Então, e até mesmo isso, assim, como a gente tem toda a questão de tubulações novas, de água, esgoto, energia, a gente não podia simplesmente fazer isso de uma forma aleatória. Claro assim. que Então, não. mesmo nos projetos que eu não era o autor, eu me lembro de ter dado alguns claro. palpites assim para aproveitar e melhor usar o objeto existente, no caso. Uma questão bacana de falar com relação à arquitetura do projeto, né, é que ele também tenta traduzir na materialidade alguns conceitos da própria luta do movimento de moradia, né? Então, na realidade, está implícito ali as questões relacionadas ao uso dos imóveis vazios, né? Quando a gente trabalha com esse tema, a gente tem que lembrar que o número de pessoas sem casa nesse país ele é menor que o número de imóveis vazios e que quando a gente está fazendo uma intervenção dessas é o cumprimento da função social da propriedade, né? Eles tinham como princípio também a questão de abrir esse prédio, de abrir esse espaço e de fazer uma interface público-privada com a cidade. Né? Então, ele é um projeto que ele não terá grades, a interface público-privada dele é um mini palco, né? É uma escadaria que aproveita o desnível para fazer justamente essa interlocução. Isso exigiu do projeto que a gente pensasse os espaços que seriam públicos, semipúblicos e a parte isolada das famílias. Apareceu ali no projeto também a relação do prédio dos fundos, né? Que é onde vão acontecer as atividades para a sustentabilidade econômica das famílias. Legal. Né, e como é que se dá essa relação. Também na fachada ali, a gente tem, né, dando alguns elementos da arquitetura, né? As janelas, tem um grão de hospital, né? São janelas grandes vãos. E se a gente passa no prédio hoje, a gente vê que as famílias já moram lá já, né? Há bastante tempo, é uma ocupação. Então, eles colocam as esquadrias e ocupam o restante do vão com outros materiais, né? A gente traz, então, essa forma de compreensão para dentro do projeto, né? E mantém os mesmos vãos do projeto original, né? Tentando trabalhar essa questão o arquitetônico existente, preservando sobre isso. Exatamente. Né? Então, tem muito cuidado. Gente, vou chamar o intervalo rapidinho, mas na volta a gente vai continuar tendo esse bate-papo super gostoso aqui. A gente volta já.
Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, lembrando vocês que estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Twitter, pelo YouTube e também lá no Facebook, onde ficam salvos todos os nossos programas. Agora com o feriadinho na semana, vocês já podem fazer maratona de segunda temporada de Arquitetura e Design, porque tem muito conteúdo bacana lá para vocês. E, gente, a gente está com um papo super bacana aqui, conhecendo mais esse lado social que os arquitetos também precisam ter. E eu queria, assim, entender, o projeto já está pronto, agora começam as obras, é isso? Exato. Na realidade, o programa Minha Casa, Minha Vida, Entidades, ele tem duas fases, né? A primeira fase é a fase de projetos. Encerrada essa fase, que acabou em dezembro do ano passado, de 2018, vem a fase 2, que é a fase de execução. Nessa etapa, então, no cronograma é previsto uma obra de 2 anos, né, e durante a obra as famílias saem do prédio. Sim, justo. Isso que eu ia te perguntar, vai existir um deslocamento, tu vê uma obra de um relativo tempo, né? Então, como vão sair para onde que essas famílias irão? Então, isso é uma questão bem importante, né? Esse é um projeto, ele é autogestionado, né? Isso significa que a gestão de todo o processo é da Cooperativa 20 de Novembro. Então, eles que estão organizando essa fase da obra. Ou seja, não vai ser nada difícil, né, que eles realmente sejam relocados, porque eles estão entendendo... Conduzindo, né? Eu diria, né? Conduzindo o processo e resolvendo o processo. E resolvendo. Isso é uma tarefa deles. Dentro dessa engrenagem, é a tarefa deles. Então, a princípio, algumas famílias vão para o aluguel social e aí eles já construíram essa conversa com o poder público municipal, né? De quando chegar esse momento, algumas famílias terão aluguel social e algumas famílias ficarão durante a obra em casa de parentes, né? E estão todos já sinalizados para isso. Muito bem, isso é importante, né? Porque não é só tu resolver aquele momento para a obra, né? Mas também se preocupar onde que eles vão ficar esse tempo todo, Exatamente. né? O legal desse, de novo, assim, mas o legal desse projeto e desse cliente e de tudo como ele foi montado é isso. A nossa participação ela se dá desde a montagem do problema propriamente dito. Né? Quer dizer, ela não chega, sei lá, quero fazer uma casa e aí aqui está o terreno e aí vai lá e faz o objeto. Sim. Não, desde o início do processo. E inclusive acompanhando agora como é que vai ser essa gestão de obra e coisa assim. Sugerindo, tem a participação de vários outros arquitetos. E eles vão ser grandes fiscalizadores também, né? Claro. Claro. Não, e algumas coisas, inclusive, eles fizeram, então, um curso das mulheres na construção. Que nós já até assim, trouxemos por aqui também. E algumas também. coisas, provavelmente, vai ter a participação deles ativamente. Muito assim, né? interessante. E isso só enriquece o processo. Claro, com certeza. Vamos mostrar as outras fotos para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, passada aquela primeira sequência de imagens, o que vem agora já é mais desse estudo da segunda etapa. Então, aí seria a abertura de zenitais no anexo B, que é o aproveitamento da luz natural. Esse anexo ele é um prédio muito baixo, em meio a prédios altos, então a penetração de luz ela não é tão incidente assim. Esse é o estudo de iluminação externa da área, porque como a gente tem lá na frente, na parte de cima da planta baixa, na parte de baixo da planta baixa, a área externa, assim, que seria aquela área mais de parque, lá atrás foi feito um caminho mais humanista, assim, né? Uma coisa mais a nível de observador, que pudesse deixar as pessoas num tom mais intimista, e aqui um tratamento mais com iluminação de área aberta mesmo e área de exposição. Né? Aqui é aquilo que está... Bom, agora a gente vai para lá. Lá em cima, então, no canto superior direito, tem aquela sequência de degraus que a gente estava conversando, que é a arquibancada. Né? Então, lá, praticamente essas iluminações externas foram decididas pontualmente por eles. Né? A gente fez alguns estudos e aí falava com eles, ouvia, etc. Ali no canto superior esquerdo, aquela iluminação que tem direcionada para a parede, a empena cega do prédio vizinho. Então, a ideia deles é, eventualmente, usar aquilo ali como um espaço de projeção ou alguma coisa assim. Entendi. Legal. Então, foi feito um estudo de luz que pudesse propiciar isso, né? E a sequência é mais ou menos essa, né? Depois vem a seguir... A partir do estudo de LED, deixa eu entrar agora, tá.
Então, a partir da substituição das iluminações para iluminação em LED, então foi feito o estudo que eu estava falando De acordo antes. com todos os da horários insolação, do dia. Ai, que legal, né? Para ter realmente o aproveitamento Melhor total. possível. Para ver, das placas, né? nós construímos algumas alternativas possíveis, né? E a que foi adotada era a que mais se adequava, assim, do ponto de vista econômico mesmo, assim, né? Mas a gente apresentou para eles as alternativas e explicamos por que a gente achava que essa se adequava mais. Sim. E o custo que ia dar para fazer as outras e o benefício. Então, a gente deixou a critério deles, mas a gente deixou claro de que essa, para nós, o nosso modo de ver, era a solução mais rentável. Adequada. A área, então, que vai ser ocupada com placas solares, a partir do estudo de insolação, né, e a malha, como é que vai ser. Esse é um estudo mais técnico mesmo, Sim, é um desenho mais técnico, não é tão representativo assim. Mas Essa é a parte feia dos projetos complementares. Sim, parte dos projetos. Mas aí eu não posso fazer nada, né? Vou fazer o quê? Então... Mas vai ser super bem aproveitada, né? Exato. E essa também é a parte feia dos projetos complementares, mas é necessário desenvolver e explicar para eles. Assim, é divertido a gente apresentar isso para eles e a gente começa a falar e eles fazem perguntas. Fazem perguntas, e etc. até entender. Isso é a captação de águas pluviais do Que térreo, que vai funcionar em concomitância com a área de captação das águas pluviais do prédio. Muito legal. Tu vê, é uma preocupação bárbara, né? Tu, na realidade, ser contemplado por um projeto desse porte e ainda ter toda uma preocupação de sustentabilidade, eles realmente... Né? Isso aí não deveria... Isso, eu digo assim, ó, é um primeiro... É um degrau que está sendo subido e quem dera que a gente consiga ter vários projetos desses pela cidade, pelo Brasil, só o início, que em alguns né? já tem também, né, Ivan? Isso, tem vários... Tem vários já acontecendo. Até a gente estava comentando isso, vindo para cá, assim, tem várias atividades no país hoje, tem vários arquitetos que estão trabalhando para populações com menor renda. Eu diria que todos nós somos contemplados, né? É uma experiência, não, isso assim, com certeza. é uma experiência fantástica, assim, porque a gente muda esse conceito do arquiteto criador para o arquiteto participativo, assim, ele é um membro, faz parte do projeto, né? Integrante. E como é que está sendo o feedback deles quanto toda essa experiência que eles estão vivendo? Bom, na realidade, como eu falei, assim, eles são muito protagonistas, assim, né? Então, eles estão numa super expectativa, porque cada passo, né? Cada agente, cada colaborador que se aproxima, cada etapa que é vencida, né? É uma vitória, né? Dentro de toda a conjuntura, dentro da vida deles, da trajetória deles. Tipo, a 20 não começou ontem, né? Ali naquele prédio tem mais de 10 anos de ocupação, despejo, né? Eles foram despejados 2 vezes, tiveram que negociar com o poder público, né? Se organizar em cooperativa, enfrentar uma burocracia enorme, né? Dentro dos espaços institucionais, se habilitar no Ministério das Cidades, né? Hoje a gente sabe como é complicado tu pegar um edital, né? E captar um recurso, né? Então tiveram que se habilitar, enfim, fazer contratações, administrar contratação de projetos. Então agora eles estão na expectativa, eles não, né? Todos nós estamos na expectativa da segunda fase, que é o início das obras, né? Claro. De ver esse sonho ganhar vida, com né? certeza. Se Eu materializar. só quero acrescentar uma coisa que a Carla falou, que, e aí como testemunha, assim, eu participei de alguns outros, estou participando com a Carla e com as gurias do AIMAS, assistindo, assim, e enxergando as ações que se originam a partir da 20. E o que eu acho mais legal é que parece que contamina, sabe? Então, dá para ver que para outros endereços, assim, para outras comunidades, para outros agrupamentos, isso meio que vai dando uma confiança e uma possibilidade de enxergar, de construir uma solução, de construir uma possibilidade, né? Então, o legal disso está acontecendo e me parece que a 20 tem isso, as pessoas que estão na 20 têm isso, elas enxergarem de que isso não é só para elas. Né? Sim, está sendo um modelo, né, Evandro? Exato, isso eu acho que vai ser um grande modelo, um exemplo, uma motivação para que outras comunidades, para que outros agrupamentos possam encaminhar suas
né, encaminhar suas alternativas, suas soluções. Muito importante. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Adoramos Gente, conhecer um que pouquinho agradece mais o desse espaço. projeto. É verdade, né? parabéns por esse trabalho maravilhoso. E que E seja um ele vai se sucesso tornar um as ícone. obras também. Não, todos nós queremos. Muito obrigado por terem nos chamado e terem propiciado esse espaço aqui. Muito obrigado. Em nome da Arquitetura Humana, eu agradeço o convite também. Gente, vou chamar o intervalo porque na volta nós vamos ter o nosso quadro Arquitetando Memórias. A gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Gente, eu vou admitir para vocês que quarta-feira, os 2 últimos blocos, é o meu... É muito especial, é o dia mais favorito da semana, porque eu amo falar sobre viagens e linkando com a arquitetura, linkando com a cultura. Tá aí o nosso Arquitetando Memórias, firme e forte desde o início da nossa 2ª temporada. E hoje vai ser super especial, porque estamos com a nossa convidada. Dulce Rossi é arquiteta, né, Dulce? Sim. E veio nos contar um pouquinho sobre cidades pequenininhas da Itália, que não são tão conhecidas, né? Exatamente. Mas antes da gente entrar nessas cidades, me conta um pouquinho como é que tu foi parar na Itália? Foi só para conhecer, turistar? Assim, eu tenho, né, como tinha uma das minhas metas, né, de vida seria morar um mês na Itália, Olha, né? Aproveitando então a Feira de Milão, programei esse mês perto do evento da feira. perfeito, né? Né? Então programamos, né? Minha filha me acompanhou. Foi uma viagem de mãe e filha. Foi uma viagem de mãe Olha, e filha. dica para a senhora Jaqueline, né? Não vamos esquecer. Minha companheira de viagem, que resolve tudo que eu não sei falar, tudo com ela. Enfim. Então, era uma viagem que eu já programava há bastante tempo de fazer um curso na Itália. Né? Eu já havia feito um curso de italiano em Porto Alegre e gostaria de aprimorar na Aperfeiçoar Itália. mais lá. Então, tomei conhecimento, fui para a internet procurar aquela coisa e tal, e existem vários cursos que oferecem o curso, né? Inclusive curso de artes, curso de línguas, curso de culinária, que a pessoa pode escolher. E são cidades pequenas, que aparentemente a gente fica no início um pouco de medo, o que eu vou encontrar. Mas é uma surpresa maravilhosa. Coisa boa. Né? Porque, enfim, saindo da Feira de Milão, pegamos um trem e fomos parar em Camerino. Camerino é uma pequena cidade medieval, né? Localizada na região de Marche, que é centro Itália, como se fosse na panturrilha da bota. Né? E perto de Camerino tem várias cidades pequenas, históricas, com histórias maravilhosas, que inclusive um dos professores do curso é arquiteto, que nos possibilitou assim um conhecimento bem interessante de cada cidade que visitamos. Que legal. Né? Então, como, vamos dizer assim, as possibilidades são várias, nós optamos hoje por conversar sobre 3 cidades, né, que foram as que eu consegui rapidamente, né, mandar algumas fotos para a gente poder discorrer sobre isso. Então, assim, Camerino, reza a lenda, né, que seria um ducado, que um filho da Lucrécia Borgia, o filho legítimo, teria recebido como prêmio para ficar isolado, né? E na época da peste negra, né, foi criado um parque onde tinha um buraco, né? Isso é a parte feia da história, mas existe, né? Mas Sim, existe. sim. Exatamente. E inúmeros corpos foram jogados naquele buraco que até hoje todo mundo chama o buraco da peste, mas tudo bem. Enfim, uma cidadezinha encantadora, que tem várias universidades, tem universidade de design, universidade de veterinária, que eu acho que é o principal. Então, tem muitos estudantes, a cidade tem uma vida noturna super agitada. Para Né? os jovens De curtirem, segunda a né? quinta, né? Porque sexta-feira todo mundo volta para casa. E a gente tem possibilidade de ir para qualquer lugar, pega um trem e fica perto de tudo. tudo Super é pertinho, prático, né? Pertinho. Então, a nossa experiência foi super interessante, porque ficamos acomodados em um apartamento da escola mesmo, né?
E então de manhã tínhamos aula e à tarde livre para conhecer, interagir com amigos, com colegas. Fiz várias amizades do Brasil inteiro, inclusive amigas que até hoje nos correspondemos e trocamos experiências super interessantes. E então, assim, Camerino, como uma cidade medieval, é uma cidadezinha murada, né? Claro, a parte central de Camerino, né? Porque tem a parte rural, que é a parte fica mais na planície, né? Que aí tem casas, propriedades maiores e tudo mais. Mas essa parte central, que é murada, tem uma primeira praça, né? Com a catedral, o Bar Centrale, né? Que era o ponto de encontro de todo mundo, que tinha coisas maravilhosas. E um detalhe interessante, essas cidades todas, elas têm um custo de vida 3 vezes mais baixo que em qualquer cidade turística. Olha, fica a dica, né? Fica a dica, né? Muito bem. Bem mais fácil. Então, o curso nos possibilitava, então, essa situação de fazer passeios, né, para conhecimento da região. Claro, claro. Ou seja, o curso propiciava, além da moradia, era um grande pacote. Assim, era um grande pacote. E ainda com essa qualidade de ter quem ministrava as aulas, o próprio arquiteto, que conseguiu passar para outro arquiteto aqui toda uma visão bacana, né? Exatamente. Ele inclusive ele nos acompanhava, né? Que legal, né? Isso devia ter sido muito rico, Nossa, né? De informações, não só uma coisa de sala de aula, vamos falar assim, né? Mas uma coisa que tu vai vivenciar ali, Sim, né? Eles promovem uma interação, tem pessoas de vários países, então eles têm eventos, né, de noite, então tem uma noite que cada um prepara uma comida tradicional do seu país, depois tem concurso. Então, uma interação toda, né? Vivenciando a cidade. Exatamente. Né? Agora, de Camerino, assim, uma cidadezinha pequena, tu atravessa a cidade a pé em 10 minutos, né? E a conformação dela, que é muito interessante, né? Em termos assim de urbanismo, digamos. É bem medieval. Então ela se desenvolvia em pequenos nichos, em pequenos guetos. Sim. Né? E um detalhe que eu achei muito interessante, vamos dizer assim, uma passagem que eu usava para ir do meu apartamento, que eu cortava caminho para chegar na praça de Giuseppe Garibaldi, que era a praça onde ficava a escola. Eu passava por um corredor que tinha uma portinha lateral. Eu dizia, mas por que essa porta lateral? Porque ali era um gueto de judeus, na época, né, da efervescência da cidade. E o que eles faziam? Eles faziam essas portas laterais para impedir que as outras pessoas pudessem arrombar a porta com um tronco de madeira, né, que era a ferramenta que eles tinham na época, e invadir. Então, aquilo proporcionava uma segurança maior para eles, trancavam a porta ali. Muito bem. Né? Gente, vamos soltar as fotinhos para vocês verem um pouquinho mais desse clima italiano. Aí essa aí já é uma das cidades que nós passeamos, né, que a cidade chama-se Norcia, é a cidade de São Benedito, né? Essa é a imagem que restou, porque na realidade eu estive nesse lugar em abril de 16 e em outubro, em 30 de outubro, houve um grande terremoto que terminou com Norcia e Camerino. Então, né, entre outras cidades. Essa imagem de São Benedito foi uma das únicas que ficou intacta, né, após a distribuição da cidade. Logo atrás da cidade, não sei se vai aparecer a imagem. Agora a gente vai colocando as próximas. Tá. Essa aí é uma imagem lateral à Catedral de São Benedito, que foi construída em cima da casa que ele nasceu. Né? Então, na época medieval, as pessoas não tinham como pesar os mantimentos. Então, isso fica bem na frente da Praça Central onde tem a estátua. E esses contenedores, digamos assim, né, são medidas para os cereais que eles compravam. Então, a pessoa botava quanto queria em cada um, enchia aquilo ali, tirava por baixo, era uma quantidade e pagava para o comerciante a sua compra, né? E bacana de trazer isso, né? De como funcionava na época. Isso. E o interessante, isso aí também é vamos dizer assim, o Palácio Central, né, de Norcia, né?
que também foi totalmente destruída. Mas o interessante dessa cidade, o que acontece? Como é que ela surgiu? Ela surgiu em cima do monastério, né? Porque São Benedito, hoje em dia, né? Tirando a parte religiosa, mas ele era um monge, né? Que até por sinal ele era meio que concorrente de São Francisco de Assis, porque diziam que o Benedito era muito capitalista para a época, né? Ele se interessava em ganhar dinheiro, mas a questão... E essa é a entrada da cidade. Essa aí é a porta de entrada da cidade, de norte. Que legal, bem Mas bonito. só uma questão rapidinha da fundação da cidade. Ela se criou em torno do monastério, porque o que acontecia? Os monges estudavam medicina usando porcos, né? Então, o que acontecia? Eles dissecavam os porcos, isso aí já é um detalhe, né, interessante de uma formação ali de 2 ruas que o prédio vem diminuindo, né? Então, é uma construção bem interessante, essa é a parte central. Voltando ao monastério. Então, no monastério, os monges estudavam muito medicina usando porcos. Então, o que acontece? O que eles vão fazer com a carne dos porcos? Eles começaram a conservar. Então, esses presunto cru e todas essas questões aquelas paletas inteiras de linguiças e coisas e tudo mais, eles faziam no monastério para não desperdiçar. Sim. Né? E como eles plantavam muito também, na época da peste, né? Como eles estavam bem isolados e tinham comida e ninguém mais tinha comida na Itália, na Europa inteira, as pessoas começaram a se aproximar da cidade, se instalar perto do monastério e daí desenvolveu. E aí foi se formando esses anexos, digamos assim. Esses anexos. E, inclusive, a cidade era bem famosa, quase todas as lojas a gente entrava e tinha presunto cru, vinha bem se mantendo essa... E vários grãos também, que até tem uma foto que depois tirei do interior de uma loja, mais tarde, no próximo bloco. Já vamos soltar então. Isso. Então, isso aí é um detalhe de uma lojinha onde tinha vários grãos e azeitonas em conservas e tudo mais. Então, assim, a alimentação que movimentava o comércio da cidade partiu do monastério. Sim. Né? Muito bem. Gente, eu vou aproveitar, antes da gente soltar o resto das fotos, eu vou aproveitar para a gente chamar um intervalo, porque daí na volta a gente vai continuar conversando um pouquinho mais dessas cidades incríveis da Itália. A gente volta já. Estamos de volta com o Arquitetando Memórias de hoje. Gente, eu vou pedir pro pessoal da produção soltar as próximas fotos, porque tá sendo super bacana descobrir um pouquinho mais da história também das cidades, né? Olha que linda. Ó, já que é meio suspeita que vai amar, porque ela sempre quando viaja, ela tira foto de grade, de porta, né, Jaque? Amo de super paixão. se identificou, no caso. Verdade. Essa foto aí foi em uma das caminhadas que fazíamos pela cidade de Camerino, né, onde a gente ficou a maior parte do tempo, tínhamos mais tempo livre. E é muito difícil de tu encontrares um jardim, porque as construções são todas encostadas, né? E foi uma surpresa, para mim foi um jardim secreto. Na realidade, eu tentei tirar foto daquele espaço, que intimista que dava o jardim e que tinha essa grade na frente, e foi uma surpresa que nos chamou bastante atenção. Olha as ruelas. Essas aí são as né? ruelas, esse aí é uma parte do gueto judeu, né? Ou judaico, não sei o termo. Então, na lateral direita ali que tem a portinha de acesso, mas ali, vamos dizer assim, as construções, como vocês viram, elas são encostadas Sim, uma das uma do outras, lado da outra. possibilidade de jardim, né? Tanto que cidades de jardim são bem mais contemporâneas. Essa é a igreja matriz, né, da Praça Central de chegada de Camerino, né? E essa catedral aí, então, ali logo do lado, já começa
já começam as universidades, né? Que fica Tudo pertinho. Tudo pertinho, grudado tudo nela, grudado. né? Tu entra, Tudo grudado, olha só. e passa por um pórtico, tu já entra numa rua, já sai, e os carros vêm passando e a gente encosta na parede, porque não tem espaço, né? Sim, porque E é tudo eles muito têm pequenininho, preferência. né? Os carros têm a preferência. Isso aí é uma foto que nós tiramos, então, de um detalhe do castelo que tem no Parque de Camerino, que era um castelo, né, onde morava o filho da Lucrécia, e que hoje em dia é um restaurante, é um dos melhores restaurantes que tem lá. E eu achei interessante esse jogo de luz, né, da janela, da vista, né, que lá do no verde, fundo, ficou porque lindo. em volta é tudo campo e montanhas, né. Deve ser lindíssimo, né? A A paisagem. sensação de estar lá é emocionante. Olha aí. Isso é uma foto tirada da janela do meu quarto, Olha que emoção, né? né? Imagina. Nossa. Em um dia em que tinha neblina, né? Lá no fundo são os Montes Sibillini, né? Que nesse dia não estavam nevados, mas no dia 25 de abril, que era um feriado, Começou a nevar. nevou. Que legal. Aí, voltando, então, é do mesmo Castelo-restaurante. castelo-restaurante, né? A Que legal, construção bem bonito. também toda em arcos, quase arcos cruzeiro ali, né? São arcos autoportantes, todos de pedra, que vão se encaixando e fazem uma estrutura enorme, com espaço enorme, Lindíssima. sem apoio nenhum. Então, são coisas que eu acho que interessam Importante, bastante para né? gente. Na Nossa, arquitetura. é incrível. Né, a forma construtiva. O Bar Centrale, ponto de encontro de todos os Point brasileiros, da galera pra se argentinos encontrar. e tudo mais, né? Conhecemos várias pessoas interessantes lá. Que legal. Minha É bacana filha- essa troca com outras culturas também, não só a italiana, né, Dulce? Exatamente. Tínhamos colegas turcos, aí uma viela, né? Que aí, vamos dizer, a saída do meu apartamento eu cruzava por essa viela ali. Então tirei e lá no fundo tem uma ponta de mais uma igreja, né? Vocês veem que é tem- verdade. justo. Então a interação da luz ali que fica assim. Aí é da janela da cozinha. Ah, imagina, Mas também olha é a vista. contemplada com essa vista maravilhosa, né? né? Que Então lindo. foram Incrível. dias inesquecíveis, né? Que a gente carrega para sempre. Como eu digo, uma viagem ninguém vai te tirar. Não, É verdade. São Qualquer experiências outro bem únicas. material. é algo Aí gravado do dia no que teu nevou, íntimo. então o topo do Sim, Sibillini lindíssimo. nevado, né? Os pássaros ali, né, voando e os campos ali, né, que não foram afetados pelo terremoto, todas aquelas residências que ficam na parte mais baixa continuam intactas, pelo que eu Sim. soube, né, as pessoas continuam lá. Aí também da mesma janela um pôr do sol, Maravilhoso, né? Maravilhoso. né? Incrível. Um tramonto maravilhoso. Né? Aí temos também outra situação, mas num dia de sol, né? O bom é que podia fazer retrato todos os dias, que ia ter uma sequência, assim, ó. A Imagina. mesma paisagem É. com temperaturas e climas diferentes. Exatamente. E foi numa época de primavera, Sim. então, de qualquer forma, a gente, né, não tinha, assim, muito noção da temperatura, Sim. e até porque ficava num tipo serra, né? Sim. Um clima de serra. Mas o bacana é isso, né? De tu percorrer a cidade, ver conhecer cada como ela se canto. deu. Eu acho que essa coisa de descobrir, né? As ruelas, que daqui a pouco tu olha para um lugar, tu vê uma outra perspectiva. Muitos arcos acontecendo nessa arquitetura, né? Sim. O encanto, a gastronomia, né? Que eu sou suspeita inclusive, em assim, falar. teve um dia que eu fugi no meio da aula, porque embaixo da minha aula tinha um espaço público que os produtores da região vinham vender os alimentos. Então, eu fui lá e fiz o meu rancho. comprei um Claro, peixinho, aproveitou. Ai, que só, máximo. né? Muito bem. Dulce, muito obrigada pela tua Foi experiência ótimo. que tu compartilhou Adoramos aqui com a viajar gente. contigo. E que alegria que tu contemplou uma meta de vida, né? Ficar lá Uma um meta mês, de vida. coisa boa. Temos outras, Ó, né? muito As bem. próximas Já serão está na compartilhadas. planilha. Boa, Muito adoramos. bom. Gente, adorei o programa de hoje, mas infelizmente chegou ao fim. Eu e a Jaque estaremos aqui amanhã com vocês de novo às 14h. Vocês não podem perder. Até amanhã.
Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.